De rações, na Agropampa de Novo Sarandi, você encontra a melhor para o seu animal. Estamos falando de rações agrária. Temos também rações para bovinos, suínos, frango, codorna, coelho, cavalo, cães e gatos. Trabalhamos ainda com medicamentos veterinários, telas, arames, lonas e muito mais. Realizamos encomendas de pintainhos diretamente da Globo Aves. Em anexo à Agropampa, você encontra também gás de cozinha da Nacional Gás e do Botijão Prata. Agropampa, Rua Belo Horizonte, ao lado do Banco Sicredi em Novo Sarandi. Telefone 3273-1519. WhatsApp 99821-9601. 3 horas. O comércio é uma das instituições mais antigas da humanidade. E o que seria dos nossos povos se esta classe não existisse? Como forma de valorização ao comércio local, a Aciquap, em parceria com Sicredi e Cicobi, oportunizam aos associados da Associação Comercial a divulgar sua empresa e contar sua história no talk show Protagonistas. Levado ao ar todas as terças às 15 horas na Tropical FM. Porque você, empresário, é protagonista e merece esta visibilidade. Protagonistas conta com o apoio do Sicredi, comprometidos com o fortalecimento da classe empresarial. Cicobi, com parcerias que proporcionam mais progresso para a sua empresa. E Rádio Tropical FM, valorizando o empresário local. Realização Aciquap, a mola propulsora e que impulsiona o desenvolvimento empresarial e econômico de Quatro Pontes. Está começando agora o Talk Show Protagonistas, um programa que conta histórias inspiradoras de uma das classes mais importantes no desenvolvimento econômico de Quatro Pontes, a classe empresarial. No ar, o Protagonistas. Horas 2 minutos, 3 e 2 no ar, mais uma edição do quadro Protagonistas. Hoje estamos vivendo aí a terça-feira, dia 27 de fevereiro do ano de 2024. Temperatura na casa dos 37 graus, com sensação térmica de 80 mais ou menos, né, Serginho? A gente já está recebendo o Serginho aqui nos estúdios da Rádio Tropical FM. E o Protagonistas leva aí o apoio, né? Uma gentileza do Cicobi, também do Sicredi. Mandar um grande abraço para o Márcio Roveder, também o Márcio Schutze, presidente da Associação Comercial Ivete Krieger, junto com todos os seus pares e diretores. É uma iniciativa aí da Cicobi, né? Essa iniciativa de valorização e reconhecimento desses empresários que tanto fazem aí pelo nosso município. Às vezes me pergunto o que seria de uma cidade, de uma comunidade, né, Serginho, se não tivesse empresa, se não tivesse comércio para arrecadar impostos, né? Para gerar emprego, para gerar renda e riquezas para a nossa sociedade, que seria, né? Boa tarde, meu amigo Sérgio Antunes. Para quem não sabe, ele é proprietário da Sara de Imóveis, tem 3 lojas aí, né? Uma em Sarandi, a gente já estava conversando aqui, a de Sarandi vai estar completando aí 27 anos neste ano. Tem a loja de Vila Nova que vai estar completando 14, e aqui em Quatro Pontos são 12 anos, né, Serginho? Boa tarde. Boa tarde, Diego. Boa tarde, ouvintes da Tropical, pessoal que nos acompanha nas redes sociais. Cordial boa tarde. Muito bem. Serginho, vamos contar um pouquinho aí da sua história. Gostaria que você falasse um pouquinho da sua história, né? Quem que é o Serginho, aonde ele nasceu, é filho de quem, tem quantos irmãos? Vai lá. Pois é, então, como você falou, né? São 3 lojas, mas tudo tem um começo, da onde que o princípio da história, da onde que apareceu, não começa do nada, né? Não começa do nada, então. Tem tudo uma história. Todo mundo veio aqui a parte do programa contar a sua história, então, vamos a minha, então. Eu vim do Marechal Rondon, mas nasci mesmo no Rio Grande do Sul. É gaúcho? Gaúcho, cheguei em 75 no Novo Horizonte, em 82 já estava em Marechal Rondon, e logo em seguida, já estava com uns 12 anos, mais ou menos, 14 anos, já entrei no ramo da venda. Primeira parte de venda... Com quantos anos, desculpa? Eu estava com uns 12, 13 anos. 12, 13 anos já era vendedor? Já era vendedor. Tá na veia, então. Tá na veia, por isso que eu sou representante até hoje, né? Podemos chegar nesse assunto também, né? Sou representante comercial no ramo de imóveis. E comecei já a vender pastel. Saí pastel em frente à rodoviária, em Velha e Marechal Rondon. As opções eram poucos e 2 senhoras lá se juntaram, faziam um pastelzinho da hora, quentinho. Eu ia da loja em loja, no comércio, nas indústrias. Era o Serginho do pastel na época. Serginho do pastel, vendendo pastel. Daí foi uma fase assim bacana, assim.
E depois eu fui para vendas novamente, vender verdura. Tinha uma senhora lá, tinha uma banca de verduras lá no centro da 7 de setembro. Ela trazia muita verdura perto do aeroporto, lá tinha umas alface, um monte de verduras, fresquinha também, que era, naquela época também não tinha essas opções, né? Poucos que tinham, né? Por causa de que o mercado vendia mais produtos, mais um chuchu, uma cebola, uma batatinha, e essas alface fresquinha da hora não era tão fácil assim não. Aí era contigo? Era comigo, daí tinha assim, uns 5, 6 vendedores que tinha lá no momento, lá foi indo. Eu era o último, depois comecei a ficar eu mais velho, trabalhei lá vários anos, lá uns 4, 5 anos já como verdureiro, ajudava na venda, ajudava a pagar aluguel já, tudo mais, né? Então, aquilo lá pra gente assim que era novo, né? Então, ajudou bastante. E a família bem humilde, pobre na verdade, né? Então, aquilo ajudou bastante. Mas antes disso já tinha trabalhado já de picolezeiro, engraxate, catar algodão, tudo mais, já tinha feito um monte de coisa na vida já, né? E aí, como é que foi evoluindo todo esse processo, Serginho? Você comentou comigo que vocês vieram para Marechal Cândido Rondon, então, depois você teve uma passagem aí no Mato Grosso, começou a vender móveis e tudo mais, né? Antes disso, você disse que trabalhou aí, acho que na Copagril. Me conta essa história também de músico. Me disseram que você era músico também, Serginho. Então, você colhia algodão, vendeu pastel, comercializou verdura, era músico. Você é um cara bivalente, né? Polivalente. Como é que fala assim, tem uma faculdade da vida, né? Olha não só, tem diploma da vida, mas da vida sempre foi bastante coisa. Mas a época da música foi um pouquinho mais tarde. Aí trabalhei de vendedor na verdura um bom tempo. Depois fui pro ramo de móveis também. Eu sou filho de marceneiro, meu pai é marceneiro, né? Teu pai é vivo ainda? É vivo ainda. Vamos mandar um abraço para ele. Seu José, Dona Sueli, do Marechal Rondon. José, Dona Sueli de Marechal Cândido Rondon, um abraço grandão pra vocês. Tá aí o filhão aí, ó. Está meio adoentado, tanto um como o outro. Meu pai um pouquinho mais piorzinho, já não lembra das coisas, mas minha mãe é bem lúcida nessa parte. Assim. Saúde pra vocês, viu? Opa. Tenho também 2 irmãos e uns irmãos de Marechal Rondon, né? Que a família inteira é de lá, na verdade, né? Eu que vim para Novo Sarandi. E estão todos lá? Todos lá. Como que é o nome dos manos? Os manos, tem o Celso e o Gerson, um trabalho na Copagril, outro na Agrícola, né? Horizonte. Uma irmã é a Sônia, que é professora, hoje é diretora do Colégio Marechal Rondon. E a Sandra também, que não trabalha, mas é esposa do Valdemar Lang, Neguinho da Lang, Mecânica Lang, Marechal Rondon, acho que é conhecido como Neguinho, bastante conhecido. Neguinho da Lang, né? Serginho tem filhos? Tem filhos, sim. Você é casado com? Eliane Antunes. Ô, dona Eliane, abraço grande pra senhora, viu? E os filhos? 10 de maio de 97 casamos, 27 anos também de casado, vamos formar agora. E tem uma história aí, né? Pra quem não sabe, o Serginho ele estava casado 3 meses, de repente veio essa ideia de comprar a Sarandi, de adquirir a Sarandi Imóveis. Mas a gente estava falando aqui da sua família, né? Filhos, seus né? filhos. Tem a Andressa, se formou agora em Odonto, já trabalhando em Rondon, já está um ano trabalhando em Rondon, né? E o Patrick também já está no 2º ano de faculdade também, o Donto também lá em Cascavel. Então, olha só que 2 bacana. Filhos e esposa, irmãos, tudo mais, então... Uma família encaminhada, uma família estruturada. A família tradicional brasileira, né? E aí, Serginho, conta um pouquinho mais. Como é que foi esse lance aí de músico? Você entrou no mundo da música, sempre gostou de música? Que instrumento você tocava? Na verdade, eu era baterista, né? Não é possível. Você tinha cabelo comprido ou não? Cabelo comprido. É mesmo? Chororó. Olha, só com a franjinha e tudo? Opa, rapaz do céu. O cabelo era pra trás, assim. Era pra trás. Bonito. Viu, mas na parte dos móveis da música, do cabelo comprido tem uma história também. Depois fui trabalhar na Copagril, contabilidade. Antes disso, da verdura, depois trabalhei com meu pai na marcenaria também, né? Era pintor de móveis, entregador, trabalhei muitos anos ali na parte de móveis também, acho que está no sangue, parece os móveis e a venda não sai da gente, né? Mas daí, quando eu completei os 17 anos, conseguia fazer ficha na Copagril, que era o sonho de qualquer um trabalhar na Copagril naquela época. Naquela época a Copagril era o auge. Era o auge, o pessoal queria trabalhar lá, todo mundo. Não que hoje a pessoa não gosta, não queira, né? Mas a Copagril é uma expoente aí, né? Exato. E só tinha parte de escritórios e vendas, não tinha as indústrias, as coisas assim ainda naquela época, né? Em 94, por aí, né? Então eu trabalhei até as 4 da tarde, para ver como é que é a história, né? Trabalhei até as 4 da tarde de pintor, fui para casa, tomei um banho, cheguei às 5 para fazer a ficha lá. Para fazer entrevista. E no outro dia, 9 de manhã, me chamaram, como eu estudava na contabilidade, eu precisava de alguém para contabilidade, e eu fui para contabilidade. Lá da Copagril. E trabalhei 5 anos na contabilidade. E lá também, nesse meu tempo, lá apareceu a época de música. Meu pai é gaiteiro também. Teu pai é gaiteiro? Também é um homem polivalente, então você herdou isso do pai, né? Do pai.
Daí eles precisavam para tocar, fazer a nossa banda, umas familiares ali que tocavam os bailinhos também. Eram vocês que animavam as confraternizações de família. Exato. Que legal. Nas festas de igreja, essas coisas, né? Futebol, lembra que tinha igreja de futebol, essas coisas assim, né? E daí ele falou assim, tem que aprender a tocar bateria. Levou lá numa sala de ensaio lá e coloquei em cima, treinava dia e noite. E aprendi meio na marra a tocar assim. É né? mesmo? Daí aprendi, foi legal e depois tocamos na Banda Fonte e depois por final no Cintilantes. Os Cintilantes. Os Cintilantes. Eu até comentei contigo, né, que eu tocava aqui em Quatro Pontos na... O Serginho comentou que ele animou baile aqui em Flor da Serra, viu? Alô, vocês que estão ouvindo aí, o pessoal, isso foi na década de que? 90, Serginho? 90. Então, alô, pessoal da década de 90 que frequentava os bailões em Flor da Serra e vão lembrar do Os Cintilantes, no tempo que o Serginho tinha o cabelo de Tãozinho Chororó, né? Que legal. E nessa época, essa curiosidade, eu trabalhava na Copagril. Nosso setor é em cima do mercado ali, então tinha a parte do CPD, que era a informática, e a contabilidade. Lá em cima tinha 3 setores e todo mundo com a camisa dentro da calça, tudo arrumadinho, uniforme certinho. E eu cabeludo, né? Imagine. E meu chefe falou assim, cara, isso aí não dá, não tem jeito, como é que cabeludo vai trabalhar aqui dentro da contabilidade? Vai ter que falar com o gerente lá. Falei, puta que pariu, o que me arrumou? Teve que cortar o cabelo, Serginho? Daí fui falar, calma aí, fui falar com o gerente. Fui lá, entrei na sala dele, coisa e tal, 3 setores, ele falou assim, o que aconteceu? Eu falei, não, o Newton, o chefe aqui mandou falar com o senhor, por causa que assim, do cabelo, isso aqui. Você faz seu serviço direitinho, eu cuidava a parte de ICMS da Copagril naquela época lá. Lançar no livrão caixa lá, o ICMS da Copagril, o ICMS, tudo na caneta, tudo lançado manual, as notas, né? Tinha que separar o ICM 17, 12, diferido, isento, tudo, e chegar no final do mês fazer a parte contábil da empresa. E era bastante, né? A Copagril é forte até hoje, naquela época também, né? Ele falou assim, você faz seus serviços direitinho, eu vejo aqui que está tudo certinho, não atrasa um dia então a entrega do ICMS ali e tudo mais. Falei, eu também fui jovem, ele falou assim, né? Eu tinha o cabelo mais comprido que o teu, ele fumava pra caramba, eu fumo pra caramba, aqui no meu escritório não pode fumar, né? Ele falou assim, vai trabalhar, deixa o Newton pra lá, né, coisa e tal, né, pode trabalhar. Eu voltei lá, o chefe, um alemãozão, olhou meio atravessado assim, e falei, daí, tudo certo, tem que ser você mesmo. Ficou né? com o cabelo, então, garantiu o cabelo. Vamos cortar meu cabelo daí. Mas, como eu falei, eu tocava e vendia os bailes, né? Fazia parte, como é que, de empresário. Você empresariava os Cintilantes? Empresariava de vender. E o pessoal falou, não precisa ensaiar tanto, não. Se preocupa mais em vender o baile, que é mais importante para nós do que ensaiar. É o dinheiro, né? Dinheiro. Tendo que trabalhar, o pessoal falava, né? Eu era o mais novo, então, e fazia os cálculos, recebia, pagava, assim, trabalhava no escritório de contabilidade, coisa e tal, né? Sabia mexer um pouco com o dinheiro, e os outros eram mais de idade, assim, né? Não tinham tanto estudo também, né? Daí precisa de vender, e aquilo da venda parece que caiu para mim, assim, eu trabalhei 5 anos na contabilidade e falei pro meu chefe, cara, agora eu vou sair, vou trabalhar de vendedor, cara. Ele, cabeludo, vai sair nada, fica aqui que aqui tá bom, né? Ele falava assim, né? Mas deu aquele ímpeto na gente, né? Que parece que tem que procurar novos ares, acreditados assim, né? Eu peguei e falei para ele, vou sair da Copagril. Daí apareceu um emprego em Cascavel para mim, para vender consórcio. Eu falei, não é aquilo que eu quero, mas vai dar um começo de vida, uma experiência diferente, né? Daí eu peguei e você foi atrás? Eu fui atrás. Saí, trabalhei um ano lá com o pessoal, aprendi muita coisa, como é que não é. Aquela época eu vendia consórcio, para você ter uma ideia, de carro também, mas o que mais vendia era consórcio de televisão. Televisão? Olha que interessante. Naquela época o pessoal ter uma televisão em casa era um luxo, né? Luxo pra caramba. Então quando eu ia vender o consórcio da televisão, tinha que falar a televisão a cores, porque tinha quase só preto e branco, né? Que interessante. Então a TV a cores 20 polegadas aqui, da Toshiba, o consórcio dá tantas parcelas e vendia pra caramba. Hoje o pessoal compra brincando uma TV era de 20 polegadas, né, naquela época, né? Serginho, deixa eu te fazer uma pergunta. Você, pelo que eu percebi aqui, a tua história de vida resume-se a um ofício, de vendas. De vendas, né? A presidente da Cicobi, ela sempre fala isso. Todas as pessoas, Ivete Krieger, grande abraço, Ivete, está lá assistindo a gente com certeza. Toda pessoa tem que ser vendedora. Toda pessoa tem que vender o seu produto, até mesmo quem trabalha, que não trabalha com venda. Você tem que vender a sua imagem, você tem que vender você. O que você acha? A pessoa
precisa estar investindo nesse conhecimento? O que seria do comércio sem os vendedores, na sua opinião? A opinião de um vendedor, que não é, até assisti a entrevista da Ivete, é bem colocada essa parte aí, que a pessoa tem que vender, tem que ser vendedores, todo mundo tem que vender seu produto. O que a pessoa precisa ter para ser um bom vendedor? Conhecer o produto, primeiramente, né? Vai vender um microfone, um celular, conhecer o que vai vender, né? Treinar certinho, a pessoa vai pedir sobre isso, sobre aquilo. Você tem que ter informação. Informação, conhecimento, isso eu faço bastante no ramo de imóveis ali. Você conhece tudo? Eu vou em feiras, não digo que eu sou conhecedor em todo, né? Mas a gente tenta correr atrás, conhecer o produto do produto, né? Ele vai em feiras de imóveis, nesse início do mês estava em Arapongas, tinha uma feira lá com 200 indústrias expondo, né? Olha só. Então, vou no Rio Grande também, em Bento, vou nas fábricas, já foi em Minas, foi em Santa Catarina, agora tem marcado aqui em Ampere também, já uma convenção de vendas. Então, a gente tem que estar sempre ligado a conhecer bem o produto, conhecer o que vai vender. E tem que ter até aquele time para venda também, né? Bom vendedor, como ditado, já nasce o vendedor, ou você tem que se transformar. Então é mais fácil a pessoa já nascer com o time de venda e ver, enxergar na frente os caminhos e tudo, tanto como uma indústria, como vendedor, olha, já enxergar longe, né? Tem que ter essa visão. Visão, exatamente. O vendedor tem que ser visionário, né? Exatamente. E daí, saindo da Copagril, depois eu comecei a vender artesanato, brinquedos em madeira, igual eu comentei contigo. Eu acho que foi um dos caras que mais vendeu aqueles tratorzinhos de madeira com volantinho, coisa e tal. Rapaz, assim, eu ganhei aquilo do meu pai, deve ter comprado seu, eu acho, hein? A gente vendia muito aquilo lá. Tinha o pessoal que fabricava em Marechal Rondon. Vocês foram os precursores disso, Serginho, na época? Na época fomos nós que começamos. Começaram com a venda dos tratorzinhos de madeira. Foi Marechal Rondon. Muitas cidades tentaram fazer também, copiar, mas não dava certo. Não faziam como vocês faziam. O Marechal Rondon tomava conta. Como é conhecido o Bono Rolete Marechal Rondon, os tratorzinhos de madeira era de Marechal Rondon. Olha que interessante, começou com vocês. Ali foi. Daí o pessoal fabricava 15 por semana. Daí eu aumentava, bolava, vamos fazer assim, dobrar aqui, dobrar lá. Como eu falei antes, eu sou filho do marceneiro, né? Tinha uma visão. Vamos fazer assim, assado, colocar aqui, colocar uma tupi aqui, jogar ali, cortar lá, fazer em série, põe essa ripa aqui, já corta 10 uma vez, em cortar só um, né? E o pessoal aumentava para 50, para 100 e foi. Pedidos. Daí vendendo. Daí com isso apareceu novos produtos, né? Que eu falei, comentei contigo, né? E apareceu o Vime, a cesta de Vime também vendia bem. Eu já montei um atacado em Marechal Rondon, que era a casa do presente, né? Daí saía a vender. Pegava, comprava um mostruário para os produtos, fazia foto, né? Fotos, e até hoje o pessoal chama, que eles falam que sou enjoado, né? Aquela época também já era, né? Você é chato, enjoado. As fotos bonitinhas, tem que ser, fazia de um vaso de flor, ou de um Vime, coisa tal, tratorzinho, as fotos tinham que ser perfeitas, grande, coisa e tal. Isso ajudava na venda também, pra gente vender, né? Daí coloquei um vendedor em Cascavel, fazia até no Rio Grande do Sul, lembra esse dia que tinha entrega até em Venâncio Aires, que eu conheço só. Lá. Depois começou outro rapaz ali vender Mato Grosso do Sul. Daí colocamos Vime, colocamos aqueles bichinhos, aqueles espelhados de elefantinho de espelhados, tudo com espelho quebradinho. Colocamos porcelana. Eu tinha 2 amigos lá em Camboriú. De lá ele abriu o auge também, ele pegava aqueles bichinhos de cristal, aqueles pequenininhos joguinhos. Então fez um mix bacana assim na linha do presente. Então eu coloquei o nome Casa do Presente. Casa do Presente. E quais foram os obstáculos assim, Serginho, que você lembra da época? Vixe Maria, que nem eu falei assim, a gente começou a vender os tratorzinhos na época. Tinha um Fuscão azul 77, poderoso, viajava, cortava o estradão aí. E vendia aquele tratorzinho. E dinheiro era difícil, até hoje, mas naquela época era pior, né? Juntava dinheiro para 2 dias de viagem e tinha que levar os tratorzinhos no Fuscão lá e vendendo para ter dinheiro para o combustível e para ir para o hotel. Vocês iam na fé, no peito e coragem, então? Peito e coragem. Rapaz, e fazer os pedidos. Eu falei, nossa, era uma fase inesquecível, né? Nossa, que fase, marca, né? Marca, isso. Tá aí o Serginho emocionado, lembrando aí dos áureos tempos, né? É preciso ter coragem, viu, gente? Eu acho que uma das principais características do empresário, tanto do empresário do passado como o empresário atual, é ter coragem, sobretudo ter fé. Eu acho que são princípios muito valorosos. Todos os empresários que sentaram aqui na bancada do Protagonistas trouxeram esse princípio tão valoroso, que é o princípio da fé, da coragem e de não desistir, né? Sempre estar acreditando na força do trabalho. São 3h20, Serginho. Vamos partir para o presente. Vamos para
Sarandi Imóveis. Como é que começou a Sarandi Imóveis? Pois é, nessa época eu já trabalhava, já tinha passado vários anos ali, né? Crescido bem na parte de brinquedos e presentes e tudo mais. Daí já entramos no mundo de imóveis. Marechal Rondon tinha 2 fábricas boas de imóveis. Depois de vender imóveis, uma que também a parte de brinquedo, coisa deu uma caída na venda, né? Que é um produto caiu um pouco a venda, partiu para imóveis. Vendia guarda-roupa, mesa e cadeira e tudo mais. E daí tinha o Móveis Garcia em Rondon, ele tinha uma filial em Pato Bragado, em Marechal Rondon, e outra em Novo Sarandi. Móveis Garcia é uma loja muito tradicional, né? Era tradicional, muito forte, tinha muitos anos de loja, né? Dele tinha loja em Sarandi, ele falou assim, eu vou te vender aquela loja para você. Você conhecia ele? Conhecia ele, assim, eu vendia para ele já. Você vendia para ele? Vendia para ele já. Ele falou, sábado vamos lá olhar. E fomos lá, no sábado da tarde, chegou lá com a vendedora e falou assim, ó, a partir da semana que vem, a loja é dele. Deu uma olhadinha lá e vamos embora. E na segunda-feira eu fui viajar. E você não acreditou nisso? Eu falei, esse cara tá doido, né? Eu comentei com a minha esposa, o cara fez assim, a proposta e tudo mais, né? Mas fiquei meio assim, não falou mais nada, Você né? não respondeu também? Fui viajar, ele me ligou, cara, você não vai na loja não? Já tem dinheiro no caixa e tudo mais, o vendedor pedindo de você lá, você tem que ir lá. Estoque contadinho? Estoque contadinho, já contei tudo que precisa, vou pegar uma parte de imóveis e o resto eu te parcelo em 4 cheques e você se vira. E tá feito o negócio. Feito o negócio, acabou. E aí você teve que. Aí você acreditou, falou, pô, o negócio é sério. Eu falei pra minha esposa, nós casamos em maio de 97 e essa proposta veio em agosto de 97. 3 meses de casado. 3 meses de casado, eu falei pra minha esposa, Surgiu e agora? a oportunidade. E eu tinha loja em Rondon, a Casa do Presente já, né? Eu falei pra ela, então vamos juntar os dois, levar a Casa do Presente com lá, que Grava Garcia, e vamos mudar lá o nome da loja, vamos partir pro Sarandi Imóveis já também, né? Já mudaram o nome para Sarandi Imóveis. Mudamos aí. Setembro de 97, então, Serginho? Setembro de 97 abrimos lá em Novo Sarandi a Sarandi Imóveis. E no começo, um fato curioso, Diego, minha esposa falou assim, eu vou, só que eu não vou morar lá. Embora aqui, ela era de lá. Ela morava, os pais dela, ela nasceu, praticamente, a infância dela foi de Novo Sarandi. Ah, ela era de Novo Sarandi. Novo Sarandi. Só que morava em Rondon, ela, minha sogra e tudo mais, né, morava em Marechal Rondon. Aí teve esse perrenguezinho no meio do caminho. Mas eu não vou voltar pra lá, Como é que você lidou com isso aí, Serginho? Só que depois veio a segunda fase, né? Vamos lá. E daí, no começo daí eu e voltava, e até que chegou um tempo que não deu mais, né? Tivemos que morar lá. Daí, graças a Deus, foi muito bom. Tinha muita cerâmica na época ali e movimentava bem. Nós tínhamos a nossa loja em frente ao Mercado Júnior na época, né? E movimentava bem no sábado à tarde ali. O pessoal vinha para fazer ranchos, coisas, movimento grande. Daí eu coloquei um monte de coisa, né? Brinquedo, presente eu já tinha. E parede de som, vendia bem. TV, máquina de lavar. Um negócio bacana. O negócio foi fluindo, crescendo. Daí pegamos mais uma peça da loja, mais outra, daí pegamos a parte inteira da loja, né, que eles tinham ali, que era em partes a loja, né? E daí chegou um ponto que precisava mais ainda, né? Crescer mais ainda. Mais ainda. Daí eu tinha uma reserva, como diz o ditado, quem guarda tem, né? Eu tinha um terreno em Marechal Rondon, tinha comprado no lado onde que é a Copagril hoje, lá em cima, lá a saída para Pato Bragado. Eu falei para meus amigos ali, um lugar que vai crescer, hein, cara? E não deu outra, né? E eu comprei um terreno no preço bom e guardei, né? E os caras, que nada, lá é fim de mundo, lá não dá nada. Eu falei, não, gente, vai ficar bom ali, fica tranquilo, né? Que negócio de falamos antes. Visionário. Daí eu falei assim, eu falei para minha esposa, ó, nós voltamos para Rondon, construímos, ou sei lá o que vão fazer, né? Porque se for desse jeito não dá mais, que tá apertado, que tá ruim, isso que aquilo, não consegue expor a mercadoria direito, que precisava de um salão melhor. E o mercado exige sempre, né? Tá melhorando, fazendo um salão melhor, tudo com vidro, com blindex e tudo mais, né? E daí nós... Daí com isso também fiz uma pesquisa também, né? Construir, falei, então vamos construir então em Sarandi. Ela falou assim, não quero mais voltar para Rondão, o negócio que era ficar em Sarandi. Olha só, mudou a história. Mudou a cabeça dela, falei, eu já gostei daqui. E Rondão mudou bastante, também gostei de montar as indústrias e tudo mais, então já era, não é tão familiarizado quando no começo, né? Ele conhecia todo mundo, depois já não conhecia mais o pessoal assim, né? E daí montamos a Sarandi Imóveis. Eu fui num consultor do Sebrae para ver o que ele falava de construir um lugar pequeno, tipo que nem Sarandi, ou esperar e construir Marechal Rondon. Ele falou, não, invista num lugar pequeno, que ali vai ser, o pessoal vai procurar para morar. Das cidades grandes vai partir para o pequeno, assim. Eu falei, mas você tá doido, o pessoal assim, investir tanto assim. Fica tranquilo que vai dar certo. Não digo hoje ou amanhã, mas a longo prazo vai ser uma mudança muito drástica que vai acontecer na vida, né? Eu falei, que bom, né, cara? E no começo o pessoal perguntava, você não está doido construir um baita de um prédio lá, se você conhece lá. A Sarandi Imóveis é uma baita de uma loja, né? Na época era o maior... prédio próprio então, Serginho. Prédio próprio. Mais uma vez, peito e coragem, construiu a lojona lá. 1 ano de construção
Até esse dia eu conversei com a minha mãe, falei, não sei como é que consegui fazer lá um ano, 16 por 24, 3 pisos praticamente. É gigante aquilo lá, né? E um ano sem parar. E hoje em dia, sabe o preço da construção, para fazer uma casa, uma reforma já está difícil, imagina construir um prédio. Então foi uma grande conquista, né, Serginho? Uma grande conquista, uma benção, né? E aí, Vila Nova, vocês têm 3 lojas, né? Sarandi, Vila Nova e 4 Pontes. Exato. Aí foi Vila Nova. Um amigo meu tinha loja lá e ofereceu para mim, né? Daí lá, pegamos lá em Vila Nova, hoje está com 14 anos. Nosso funcionário Janice lá também está conosco 14 anos em Vila Nova. E daí apareceu, daí tinha loja aqui em 4 Pontos, o cara fechou, daí eu falei, sabe de uma coisa? Vou abrir aqui também. Que legal. E daí já estamos 12 anos aqui em 4 Pontos, né? O tempo passa pra caramba, né? E qual que é o segredo de você manter 3 lojas assim, Serginho? Porque você precisa ter gente, né? As empresas funcionam por causa de pessoas, e você continua sendo vendedor, representante, né? Exato. Você quase não está por aqui, você tem pessoas da sua confiança que estão gerindo a empresa. Conta um pouquinho sobre isso. Exato. Então eu trabalho, minha região de atuação, inclusive, é Mato Grosso do Sul, né? Longe daqui, né? Todo Mato Grosso do Sul é a minha região. E como você falou assim, 3 lojas, viajar e tudo mais, sozinho não consegue fazer nada, né? Tem que ser uma equipe. Graças a Deus, tem uma equipe muito bacana. Minha esposa, Eliane, está lá, ela cuida financeiro e tudo mais. E as compras de presente, brinquedo, faz arranjo, faz bastante coisinha ali, bastante coisa que não estou ali, tem que resolver tudo, né? E no braço direito lá, Fernanda, 20 anos com a gente já. Grande abraço, Fernanda! É isso. Daí tem a Janice com 14. Que eu falei, tinha 2 de 13 anos, trabalhou com a gente também, saiu uma para cuidar o pai, que a Ira é outra. 13 anos, esses anos aí não é de idade, viu, gente? É de loja, caminhada, de loja, né? Funcionário com 13 anos, 2 já tive, né? E a Gisele também saiu para trabalhar com o marido dela. Hoje tem mais 2 de 9, então o pessoal ali não costuma, graças a Deus, ficar trocando. Empresário não gosta de ficar trocando. Não tem rotatividade, o pessoal gosta de trabalhar na Sarandi Imóveis. Gosta de trabalhar, então, o que eu falei, sozinho a gente não consegue fazer nada, né? Precisa de uma equipe ali certinho para conduzir tudo isso aqui, que eu falei assim, eu viajo e tudo mais, né? Tem os meus afazeres, tem isso e aquilo, né? Então tem que ter uma grande equipe que trabalha junto ali e fala a mesma língua que a gente fala aqui. Fechou. E para finalizar, Serginho, são 3h26, gostaria que você falasse o que o pessoal encontra na Sarandi Imóveis hoje, e daí a gente finaliza aqui com uma mensagem para o pessoal. O que o pessoal encontra na Sarandi Imóveis? Sarandi Imóveis hoje... falando a questão de preço, de produto, de variedade, exato, né? A gente procura assim, o que eu falei, eu viajo bastante, vou em feiras, vou em tudo mais, atrás de produtos, novidades e tudo mais. A gente está num lugar pequeno no interior, né? Mas aqui no interior mesmo, Sarandi com 4 Pontos, como Vila Nova, na Sarandi Imóveis, você encontra o mesmo produto que tem lá em Curitiba, lá em São Paulo, de tal marca e tal marca. Então os produtos são os mesmos. Então até uma curiosidade de indústrias, né? Que se mesmo você quiser ir para Cascavel, para Curitiba, comprar direto de uma indústria lá não vai ter a indústria. Então as indústrias também em polos isolados, tipo a Ampere tem um polo moveleiro muito bom, Arapongas muito bom também. Então, ali você encontra produtos que se encontram em grandes capitais, grandes centros também, e se encontra aqui também. Então, a diversidade muito bacana, muito bacana, que a gente tem produtos também para competir com grandes centros, com grandes lojas, né? Ou seja, não é porque é uma localidade pequena que não vai ter. Exato, né? E o preço? O preço que eu estava comentando, né? O preço de um produto mais agregado em valor expressivo, um sofá, um guarda-roupa linha alta, bom, por exemplo, você encontra por aqui um valor X. Que nem comentaram esses dias, você vai em Cascavel, um grande centro ali, ele é bem mais caro, mais do dobro, né? E o produto praticamente é o mesmo ali, então a gente consegue sem também... contar o parcelamento, né, Serginho? Você tem um parcelamento bom também, né? Crediário próprio em 10 vezes, tudo mais, né? Então... É fácil. É fácil. Se o pessoal quiser mobiliar a casa inteira, consegue fazer na Sarandi Imóveis. Vai lá que... Até eletro, portátil, ventilador de máquina de lavar, fogões, tudo mais, tudo. E no Sarandi também a gente tem a parte de presente, brinquedo, que eu comecei no continua presente, ainda. O presente, o brinquedo, legal, né? Continua ali. Então, e o móveis, minha esposa chama aquele esquema de arranjos de flores, ele faz o dia a dia para os finados também, a gente faz também bastante, né? Então, uma coisa que está na nossa marca, essa parte ali. E um detalhe também interessante que no interior temos aqui é a entrega do presente com o Papai Noel na casa, né? Na Sarandi, as proximidades, a gente tem vai com o Papai Noel. Vai com o Papai Noel já. Então, é algo assim que eu achei que ia ficar para trás, né? Mas uns 2, 3 anos para cá... O pessoal está pedindo a presença do bom velhinho. A gente nunca parou, né? Mas só que a gente sentiu que melhorou bem essa parte aí, voltou a criança a ser criança novamente, a brincar com as bicicletinhas, com as bonequinhas, os tratorzinhos novamente, né? Então, essa parte aí melhorou bastante nessa parte
parte aí. Vão chegando alguns comentários aqui. A Vera Rettore, parabéns, Sérgio, pela sua história. Diz aqui a Vera. Grande abraço, Vera, família Rettore de Novo Sarandi. Obrigado, Vera. Também a Prisciane Pauli. Parabéns, Sérgio. A Prisci que é colaboradora aqui, né, Sérgio? 4 pontos. A Prisciane começou esse ano com a gente. Legal. O seu Afonso Franster, diretor-geral aqui da emissora. Grande amigo Serginho, presidente do Ouro Verde, também vice-presidente da Associação Comercial, que a gente não tocou nesse assunto, né, Serginho? Exato, foi rápido, né? O Serginho é tão polivalente que ele tem até ofícios aí dentro da comunidade, viu, gente? Não é só comerciante e empresário, não, né? São, como eu falei, quando fui para o Sarandi, foi a parte do futebol, uma coisa que eu gosto muito. Eu já entrei no time, já fiz um time para separar para jogar e tudo mais. Você joga, Serginho? Opa, ainda tento jogar ainda. Quantos anos você tem hoje? 55 anos. 55? Mas tá com cara de 20, Serginho. Coisa bom, pensa assim. Mas daí tem um veterano lá que eu faço parte, sou presidente do veterano e do Ouro Verde também. Nosso veterano completou 40 anos no ano passado, então isso é um orgulho pra gente tá presente. Participando da história. Participando da história, né? Então é bacana essa parte aí. Que legal. Ana, temos alguns recados aí? Boa tarde, tudo bom? Boa tarde, Diego. Boa tarde, Sérgio. Opa, obrigado. Oficialmente temos no Instagram apenas do Edson Soares Verde, grande Sérgio Antunes, além de um amigo, grande parceiro. Obrigado, Edson. Obrigado. Muito bem, aí o Edson. Serginho, gostaria que você deixasse aí a sua mensagem, né, para todos os nossos ouvintes, para as pessoas que estão nos ouvindo agora, talvez aquele jovem que tem o sonho de empreender. Qual mensagem você gostaria de deixar também para as pessoas que estão no comércio aí, como você, a longa data, já 30, 40 anos, né? Bastante, a gente sabe que muitas vezes o comércio ele não é valorizado como deveria, né? Qual mensagem você gostaria de deixar nesse sentido? É o pessoal que nunca desista, né? Estude, vá atrás da sua afinidade, conheça o seu potencial e correr atrás e que tudo dá certo, né? Então é a coisa que a gente pensa de fazer, não fazer, mas não pode dar né, ser de qualquer jeito, né? Tem que analisar bem o mercado, ver o que você vai fazer e tudo mais, né? Mas no fundo vai com fé que dá certo. Tá aí o conselho de quem sabe, né? Quantos anos de comércio, Serginho? Mais de 30 anos já. Mais de 30 anos, né? 33 anos de comércio. 33 anos de comércio, tá aí o conselho de quem sabe e viveu na prática essa experiência. E a Sarandi Imóveis para o futuro, Serginho? Então, a gente, que nem meus filhos agora se formaram em odonto, a gente deixa o barco rolar, vai deixar as coisas acontecer, mas sendo firme na Sarandi Imóveis, a gente tá naquilo, não tem como largar, então a gente vai seguir em frente, atender o pessoal da melhor maneira, né? Acho que não sei se eu falei da minha equipe, do pessoal lá, tudo, não falei se eu esquecer de falar, o pessoal me marca. Manda um abraço para eles lá, um abraço para o pessoal da minha equipe, a Fernanda, a Andresa, a Ana, os meninos da montagem, o Roberto, o Diego, o Fábio. O Fábio mandou aqui, ó, manda um alô pra galera aqui na montagem, o Fábio Guca. É um ouvintão nosso, tá sempre ligadinho no programa aqui. Estão montando móveis lá, vamos lá, pesada, vamos lá firme, o trio lá. Então, bacana isso aí. E a Princiane aqui de 4 Pontos, né, Janice Vila Nova, né, minha esposa, meus filhos. E a todos, minha esposa, um grande beijo. Sempre está comigo, né, cobrindo, vou para lá, vou para cá. Então ela fala assim, nossa, tem dias que a cabeça tá mil, né, mas a gente tem que estar no comércio e no dia a dia é corrida para todo mundo, né, então para a gente também. Então, firme e forte, seguimos em frente. Seguimos em frente, exatamente. Muito bem, Serginho, a gente quer agradecer de coração aí a sua vinda, a Sarandi Imóveis, que é associada e também da Associação Comercial, e o programa Protagonistas tem esse critério, né? Para você vir participar aqui do nosso programa, você precisa ser associado aí da Associação Comercial. Aí você tem todo esse tempo de rádio para você falar, contar a sua história, falar do seu produto, vender o seu peixe, que é muito importante, e mais do que isso, é ter essa valorização, esse reconhecimento que é dado aí através da nossa comunidade de mais de 6 mil ouvintes que estão aí ouvindo a nossa programação e os nossos mais de 11 mil seguidores aí nas redes sociais. Serginho, linda história, parabéns, que Deus continue te dando muita saúde para você continuar com longos anos aí à frente da Sarandi Imóveis. Se Deus quiser, a gente vai contar ainda belíssimas histórias da sua empresa. Obrigado, Diego, obrigado, Tropical, pela essa oportunidade, né, da Cicobi também, que pelo convite que é feito em parceria com a Cicred de Cicobi aí, né? Então, fico muito feliz em poder contar um pouquinho da minha história e estar presente aqui nessa rádio também é orgulho pra gente também. Muito bem, a gente que agradece, Serginho. Tudo de bom. Agora, 3h34, vamos para um breve intervalo, já a gente retorna com o programa Mix Tropical, que é música e informação no seu rádio. Vocês acompanharam o Talk Show Protagonistas.